Pode iniciar. Muito, muito bem. Boa noite, colegas, diretores, cursistas. Emiline, obrigado por estar aqui conosco, me socorrendo nessa noite, né, pelo motivo de não termos o Note funcionando, mas acredito que logo vai estar atualizado. Ocorreu um pequeno transtorno, empecilho, mas não é por esse motivo que nós não vamos iniciar dentro do horário para que a gente possa dar continuidade ao nosso quarto encontro, que hoje vamos compartilhar, debater, falar, mostrar exemplos que provavelmente as escolas de vocês devem estar executando, fazendo com que realmente esteja funcionando algo novo, que é a recomposição das aprendizagens dos nonos anos, tanto de português como de matemática e também da terceira série. No encontro passado, nós falamos do pré-conselho. Pré-conselho, na verdade, que é um levantamento de dados que a gente precisa fazer juntamente com os professores, equipe pedagógica, das referidas turmas e também dos nossos alunos, aqueles alunos que são ponto de atenção, aqueles alunos que nós precisamos observar com bastante cuidado para que ele consiga acompanhar os demais colegas na turma e também promover ações para que ele consiga se desenvolver durante todo o ano e sim desde o princípio do primeiro trimestre, não somente no final do ano, para que ele consiga fazer todo esse acompanhamento. E a gente também falou sobre as possibilidades, compartilhamos ideias que cada uma das escolas possui maneiras diferentes de fazer o pré-conselho e todas elas eu acredito que têm bastante importância e coloca para sim as escolas como algo diferente e também escutamos dos colegas aquilo que a gente pode promover em nossas escolas como experiências bacanas e exitosas, tá? E nós fizemos o nosso registro lá no portfólio. Além de tudo isso, a gente hoje vai debater sobre pode colocar, sobre três palavras principais: consolidar, retomar e também conhecer. Gostaria que a Nilzete fizesse a leitura dos nossos objetivos. Objetivos: consolidar a importância de ações de recomposição das aprendizagens para a melhoria do ensino e da aprendizagem. Retomar e avaliar como está o desenvolvimento das ações previstas no plano de ação da escola para a recomposição. Conhecer e partilhar possibilidades de ações de recomposição em escolas. Muito bem. Já está na escola a recomposição. Durante todo esse ano a gente vai trabalhar a recomposição, não tem mais como nós fugirmos da recomposição, que é algo que veio para fortalecer e para construirmos com os nossos alunos, principalmente aqueles que necessitam o melhoramento e aprimoramento da aprendizagem. Temos que precisamos retomar tudo aquilo que é necessário para que eles consigam se desenvolver e fazer esse acompanhamento e progredir. E por último, conhecer quem são esses nossos alunos. E aí sim, com os nossos professores e equipe pedagógica, partilhar, construir possibilidades de ações para que realmente essa recomposição seja efetiva, construtiva, propositiva e que nos traga resultado. Não adianta nós somente pensarmos as ações e nós realmente não construirmos algo que seja propositivo, que seja como uma forma de construção de conhecimento da defasagem dos nossos alunos, que são pontos de atenção. E até tinha colocado aqui onde que a gente pode encontrar e de que maneira que a gente pode analisar, sem antes fazer a primeira prova Paraná, para nós termos algo assim mais concreto. Observando a prova Paraná de anos anteriores dos nossos alunos. Ver quais são os alunos de ponto de atenção para a gente focar principalmente as nossas energias nesses alunos que têm a maior quantidade de defasagem nas
turmas do 9º ano e do ensino médio. Aí, lá no nosso seminário em Foz do Iguaçu, nós trabalhamos no nosso estudo e planejamento algo específico sobre a recomposição da aprendizagem, tá? Então, nós tivemos na agenda lá, no nosso portfólio para construir e também ver quais são os objetivos, quando que nós podemos fazer acompanhamento, de que maneira nós podemos fazer esse acompanhamento, quem vai fazer esse acompanhamento, da recomposição da aprendizagem e principalmente das turmas do 9º e do 3º ano, tá? Você consegue ler para nós lá, Ângela, aqueles 2 quadrozinhos lá? Consigo, professor. A recomposição das aprendizagens é a chave para desbloquear o potencial de cada estudante, garantindo que todos tenham oportunidade de avançar em seus conhecimentos. E qual Pode ler outro também. Isso, Tá. pode ler outro também. E qual a intencionalidade destas aulas de recomposição de aprendizagem? Assegurar o direito à aprendizagem, possibilitar a superação das defasagens, para que os estudantes avancem no desenvolvimento das habilidades e competências previstas nas áreas de linguagens e matemática. Eu acho que é isso. Estava um pouquinho pequeno. Desculpa se eu errei alguma coisa. Não, é isso, tá? Quais são, então, os principais itens que nós temos em relação à recomposição? Garantir que o nosso aluno realmente aprenda. Fazer com que ele realmente, a defasagem que ele possui, seja solucionada. E eu tive o privilégio de estar acompanhando as turmas do 9º ano, principalmente em matemática, que eu acho que o foco é principalmente em números das nossas turmas, não que o português não seja importante, só que a dificuldade é um pouquinho menor. Nós possuímos alunos que muitas vezes eles não conseguem fazer uma simples conta de dividir. Um processo no qual seria o básico, um conceito básico de interpretação e de resolução de problema. Não conseguem colocar números naturais em uma linha, em uma régua. Então, esses conceitos básicos é que nós precisamos fazer com que os nossos alunos possuem para que eles cada vez mais tenham aprimoramento. Gostaria de falar, Zete? Não, só foi. Muito bem. O professor Luiz Alguém levantou a mão. Acho que o Eu Luiz não tô quer falar aqui. um pouquinho. Isso, não enxergo. Pode falar, Luiz. Então, professor, por coincidência, né, do teu comentário aí, eu fui assistir hoje uma aula de recomposição da aprendizagem do 9º ano, a primeira do ano, né, que eu consegui. E realmente, os alunos nossos lá estão, eu tinha lá era questão de números racionais, aí a professora estava explicando, eles não sabem fazer uma conta de dividir com 2 números na chave. Eu comecei a observar, daí aquilo foi me dando um nervoso ali, daí eu larguei mão da observação e comecei a ajudar a professora ali, de carteira por carteira, para os alunos. Daí já não, porque daí ainda na nossa turma, no nosso colégio, não veio aquele professor, eles não supriram o professor segunda docência lá, o segundo professor. Isso. Daí eu peguei, daí já não prestou mais a observação, porque daí eu fiquei ajudando os alunos a fazer, explicando lá, porque daí esse aí eu sei explicar, né? Meu professor de geografia, eu ajudei. Daí até comentei com a professora, eles vão fazer uma formação essa semana, quinta-feira, só sobre recomposição da aprendizagem, todos os professores, mas realmente tá desse jeito aí. 4 alunos sabiam fazer, o restante não sabia fazer a conta de dividir com 2 números na chave. E aí eu pergunto para vocês, colegas, isso é culpa de quem? Nós não temos culpados. Não é culpa dos professores, não é culpa dos alunos, porque esses alunos, eles eram alunos de transição do ensino fundamental inicial para o nosso ensino, que era bem no momento da pandemia. Eles precisavam ter todo esse conhecimento, muitas escolas ficaram 1 ano e meio sem ir para a escola
frequentar presencialmente, e eu acredito que isso vai se perdendo muito com o tempo que ele está fora da escola. E aí o sexto ano chega lá, tem a mesma dificuldade, precisamos ir progredindo, fazendo o possível, porque ele é nosso aluno, né? Alguns, né, iniciaram o processo do ensino fundamental anos finais nas nossas escolas, e lá pelo mês de agosto, faltando um trimestre para a conclusão do sexto ano, estavam conosco. Então, assim, tem o quinto ano também, então tudo isso faz com que esse aluno realmente tenha dificuldade, e também teve isso na transição do ensino fundamental para o ensino médio, que são os alunos que hoje estão na terceira série, que eles estavam no 8º ano e no 9º ano, que hoje essa defasagem ela é nítida. Basta a gente observar os números que a gente possui das provas Paraná do ano anterior, que eles estavam no 8º ano e no 2º ano, para a gente perceber que precisamos avançar em vários conceitos. E a maioria dos descritores, vou falar da nossa escola, são conceitos básicos. Conceitos básicos. Às vezes aquela simples pergunta, o que é uma fatoração? Eles não entendem o que é uma palavra, muitas vezes um conceito básico que possa ter de português ou de matemática ou de outra disciplina qualquer. E esse conceito é aquela pergunta que a gente sempre fazia quando provavelmente nós estávamos na escola, ou pedia, ou o professor fazia, o que é isso? Explicar esse conceito, entender o que significa. E a gente vai conseguindo com o tempo, juntamente com a recomposição da aprendizagem, fazer com que eles possam melhorar esses conceitos básicos. Podemos ir adiante. Marlene levantou a mão? Pode falar, Marlene. Levantei, boa noite. Eu ia ficar quieta, mas vou comentar. Tem que falar, Marlene. Eu estou preocupado, porque o segundo professor da recomposição, em português não tivemos problema, já está suprido. Hoje eu fiz a observação, já estavam as 2 professoras na sala, tranquilo. Agora, em matemática, acabou da lista, não tem. Aí foram para as pedagogas, as minhas pedagogas tem 2 que têm mais de 20 anos de experiência, não quiseram, e aí está na lista para ver se aparece alguma pedagoga, porque não tem mais professor de matemática. E hoje temos uma professora que ela está fazendo ciências, né? E ela está estudando conteúdo, mas chega a hora de distribuir, a prioridade não pode ser ela, porque ela ainda não concluiu e vai ser uma pedagoga, só que a pedagoga vai ter menos experiência se for pensar em conteúdo, né? Aí é uma situação bem preocupante. Não sei nos outros núcleos, mas no nosso núcleo de Campo Mourão está bem complicado para o professor de matemática, está faltando professor. Então, a instrução não permite, né, Marlene? Infelizmente. É a orientação que veio. Então, assim, o que precisamos fazer se eu não tenho professor de matemática ou segundo professor dentro da sala de aula, sou sincero, e consegui um professor de português para os 9º anos. E eu vou ter uma professora de matemática que vai se aposentar também. Então, assim, nós precisamos auxiliar e dar condições para quem está lá, Marlene. Se é um professor, vamos ter que trabalhar com esse um professor e fazer com que ele se dedique ao máximo para que ele consiga fazer sozinho essa tarefa, né? E auxiliá-lo da melhor maneira possível, isso. Auxiliar da melhor maneira dos resultados, né? Porque não que português esteja tão bem assim, mas está um pouquinho à frente de matemática, né? E é bem a matemática que não tem professor. Sim. Mas vai dar certo, Marlene, não se preocupe, tá? Então, tomara. Tudo aquilo, não vai dar certo, sim. Não se preocupe que essas coisas a gente precisa ter em mente e ser positivo. Porque se o professor que ele está sozinho e muitas vezes a demanda é grande e ele não vai conseguir... Porque uma das coisas da recomposição da aprendizagem é o professor se aproximar do aluno. Fazer como antigamente. Parecia que a gente tinha mais tempo de ir lá com o aluno, conversar na carteira e ver se ele realmente está fazendo, se ele tem dificuldade, se ele está conseguindo construir.
Esse é um dos objetivos que o professor, o segundo professor dentro da sala de aula, tem juntamente com aquele professor. Auxiliá-lo ele da melhor maneira possível dentro da sala de aula, na carteira. Porque muitas vezes tem aquele um que é tímido, que não chama, não pede, não pergunta, tu não sabe se ele está fazendo, se ele não está, se ele entendeu ou não entendeu. E essa aproximação do professor faz com que ele possa se desenvolver. E esse desenvolvimento é necessário para que ele tire aquela timidez e faça a interação com os próprios colegas, quem sabe, ou com o professor, perguntando as suas dúvidas e não levando ela para casa. Pode falar, Arlete. Então, colegas, a minha preocupação, eu já estou com os 2 professores em sala de aula de matemática e os 2 de recomposição de português também, mas a minha maior preocupação, não só a minha, quanto a da professora de matemática também, é que a professora que veio, segundo docente, também tem a mesma dificuldade dos alunos em fazer cálculo e tudo mais. Então, a gente está tentando sentar essa semana para verificar o que nós podemos fazer para orientar esse segundo docente a estudar o conteúdo, de repente, antes, tirar as dúvidas antes de ir para a sala, porque ela, em 2 aulas que ela foi, ela passou apurada na sala de aula. De erro assim, grosseiro, de cálculo, junto com a professora aí chamando a atenção, pedindo, né, ó, prof, aqui está errado. Então, a minha preocupação é até onde isso vai ajudar. E como a professora de matemática também comentou, eu vou ter uma preocupação a mais, vou ter que sentar com ela, em vez de planejar com ela, vou ter que sentar e verificar se ela domina o conteúdo para poder me ajudar. Então, temos essa preocupação também, além das outras, de fazer o aluno ter vontade de aprender, né? Isso vai ajudar bastante se eles têm a possibilidade de planejar junto a aula. Fazer um alinhamento daquilo que eles vão trabalhar e daquilo que eles podem construir em conjunto. Porque não pode um professor somente falar e o outro somente ouvir. Não, os 2 professores têm a mesma função dentro da sala de aula. Eles são, perante a distribuição, aquilo que eles vão promover, eles precisam ser iguais, um contribuir com o outro. E o planejamento, se possível, desses professores em conjunto, faz com que um vai acrescentando ideias ao outro, produzindo uma melhor aula. E esse seria um dos caminhos para que ele consiga sempre estar próximo do outro professor e interagindo entre eles e interagindo com os alunos, acrescentando cada um a sua ideia. Pode falar, Nilzete. Então, essa dificuldade ali também tive de achar professor da área, mas a gente conseguiu, principalmente de matemática, né? Mas aconteceu uma situação que a professora de matemática veio, a quarta-feira passada, deu a aula junto com a professora, né, que é da turma, e ela não se adaptou, ela não combinou com a professora, sabe? E hoje ela me pediu para sair. Aí eu achei assim, né, interessante que as 2 são professoras assim já de tempo, né? E no entanto a professora que, né, era a docente 2, ela não gostou da outra, da maneira da outra trabalhar, sei lá. E hoje ela me pediu para sair. Graças a Deus eu tinha uma outra professora lá no aguardo e deu certo já de substituir. Mas assim também eu achei uma situação assim inusitada, né? Eu nunca imaginei que alguém iria não gostar de trabalhar com o outro, né? Não sei, eu penso sempre o coleguismo, né? Sei lá o que aconteceu. E não houve nada, porque eu investiguei, né? Se teve alguma coisa ou não. Não houve nada, simplesmente ela não gostou da maneira que a regente, que a professora estava, né, dando a sua aula. Mas já resolvemos esse caso. Que bom, que bom. Assim, às vezes a metodologia de um professor não combina com a do outro, e é algo que a gente precisa ter maturidade. O trabalho colaborativo, a gente precisa entender o que o outro está pensando, nunca falar que ele está errado, assim,
mas você precisa acrescentar com ele, sempre tentando produzir algo positivo. Porque muitas vezes eu estou explicando aqui, a Emeline ou alguém de vocês pensa já diferente, e esse algo diferente pode ser construtivo e deve ser construtivo, e por isso que a gente sempre tem que ter essa colaboração. Muito bem, vamos continuando então. Lá na nossa apostila, no nosso portfólio que nós recebemos lá, aí nós tivemos um quadrinho bem lá embaixo no nosso plano de ação que trabalhava sobre a recomposição das aprendizagens. Ali tem quais eram os objetivos da recomposição da aprendizagem, né? Ali também colocava quando que isso deveria ser feito, quem deveria ser feito e quais eram os principais desafios que nós iríamos encontrar, tá? E aí tem uma pergunta lá do lado que é a seguinte: como você avalia as ações propostas no campo referente à recomposição das aprendizagens? Aquelas propostas vocês conseguiram fazer no portfólio de vocês? Quando vocês estavam lá no mês de fevereiro, lá no nosso encontro, aquilo que vocês pensaram lá naquele momento é algo que hoje ele é real ou vocês já elaboraram mudanças? Então, como que você viu aquelas estratégias que você montou lá em fevereiro com as estratégias de hoje, para que a recomposição de aprendizagem realmente acontecesse? Alguém quer compartilhar conosco? Eu vou chamar alguém. A Marisa levantou a mão. Então, Marisa, pode falar, Marisa. Na verdade, eu bati aqui sem querer. Que bom, que bom! Aí nós vamos precisar que você fale conosco agora sobre aquilo que você planejou lá em fevereiro e que hoje você está concretizando na sua escola. Se é aquilo que você planejou lá no início e se você fez algumas mudanças e quais mudanças você fez hoje? Está fazendo? Bom, o que a gente conseguiu executar na prática foi a conscientização dos alunos, a fala com as famílias, mas não presencial ainda, né? Então, assim, ainda não teve aquele momento da reunião da família na escola para falar da recomposição. Eu estou aguardando, até eu comentei lá com a equipe pedagógica, os professores da recomposição, eles estão cientes do que está acontecendo e tudo, mas nós vamos associar isso ao final do primeiro trimestre agora. Daí já traz a família na escola, porque a gente faz, geralmente, sempre nos finais de trimestre, faz aquele movimento diferente, que faz lá a premiação dos alunos de destaque, o dia da família na escola, chama a família na escola, e daí aproveitar para, em especial, a família dos nonos e o terceiro ano não. O terceiro ano vai ser uma outra situação, que vai ser agora que a gente vai falar de formatura e já vai aproveitar para falar pessoalmente do SAEB também. Então, essa parte ainda não foi colocada em prática, a parte de reunião física, né, presencial com os pais, e sim só a conscientização através do grupo do WhatsApp ali, a conversa com os alunos, mas a questão do acompanhamento com as professoras, o acompanhamento de hora-atividade, a questão do que sendo falado, participando o restante da equipe, isso aí está sendo colocado em prática. O que eu tenho questionado até bastante a tutora pedagógica, a gente está sentindo falta, é que disponibilizem o quanto antes aquele link lá que é disponível as aulas dos outros componentes que podem ajudar na recomposição da aprendizagem, porque daí a gente consegue envolver mais a equipe dos demais professores, esse é só os da recomposição. Então, isso aí ainda não está, não sei se vocês lembram, aquele link do Look Studio lá que aparece, o descritor que está em déficit lá é o D09 língua portuguesa. Então, o professor de história pode trabalhar na aula tal para ajudar o professor de língua portuguesa, o professor de geografia. Então, isso aí está fazendo falta, né? Então, a gente está falando, mas nada assim muito focado, digamos assim, não tem o concreto. E outra coisa que nós estamos aguardando ansiosos é esse primeiro simulado. Porque, como o professor André falou, né, ali no começo do nosso encontro, nós estamos trabalhando com os dados da Prova Paraná do ano passado, Prova Paraná Mais, a Prova Paraná que os próprios alunos que ano passado era oitavo e era segundo fizeram, mas nada como a gente ter um diagnóstico desse ano, né? Então, isso aí a gente está... Mas, assim, tudo que a gente colocou lá em Foz
está em construção, adaptando alguma coisa já, boa parte já se efetivou, mas ainda, né, ainda precisamos, como diz, desenvolver várias ações. E até fazendo uma parte, até eu ergui a mão ali a hora que a colega Nilzete falou do que aconteceu na escola dela, aconteceu exatamente isso na minha escola essa semana. Né? A parceria das professoras de língua portuguesa e matemática, aliás, deu super certo, só que a de língua portuguesa já não deu. Uma delas chegou para mim e falou assim, ó, eu estou largando porque eu não sei trabalhar com outro professor junto comigo dentro de sala, sabe? Então, assim, confesso que isso aí a gente, puxa vida, pronto, mas é uma pedra no caminho, né? A gente tem que, agora é um desafio, lidar com isso, essa aula vai, eu não, diferente da Nilzete, eu não tenho outra professora na escola para pôr no lugar, então essas aulas vão para distribuição de novo. E assim, hoje eu observei essa professora que ficou sozinha, que a outra deixou dar aula, eu vi que ela realmente precisa de uma ajuda. Daí eu escutei a fala do colega ali que disse que largou a observação e foi ajudar nas carteiras. Hoje praticamente eu fiz isso também, então que deu para ver que a realidade das nossas escolas aí está meio parecida, o trabalho com a recomposição. Mas é isso, né? Então... Muito bem, bacana. Sempre tem que estar em construção. Nós não temos como passar e deixar em branco essa situação da recomposição, porque realmente é onde que o Estado está colocando suas energias, justamente pela prova do SAEB. É onde nós precisamos focar esse ano. Lógico que não podemos esquecer as outras turmas, as outras séries, os outros alunos com os seus problemas, mas nós precisamos focar e auxiliar principalmente os professores das turmas do nonos e dos terceiros anos, para que eles consigam se desenvolver da melhor maneira possível e fazer uma boa prova. E nada melhor do que você criar uma cultura de altas expectativas com os nossos alunos e professores e dizer que eles são capazes e que eles conseguem, sim, fazer uma boa avaliação e, principalmente, fazer essa captação da aprendizagem e ficar para eles, que é o que a gente mais preza como educador. Continuando lá, Emelina, fazendo favor. Muito bem. Falar sobre a recomposição. Eu já vou tentar entrar aqui, Emelina, agora abrir o meu computador para ver se eu vou conseguir... Tomara que o som funcione. Ó, não vai funcionar. Se você não conseguir, André, eu tenho o link do meu aqui também, tá? Acho que o diretor André caiu. Só um minutinho. Vou colocar o link no chat. Opa, vamos diminuir o volume aqui. Deixa eu tirar o som. Isso. Agora vocês estão ouvindo, né? Sem interferência. Eu vou tentar colocar o link no chat aqui, para que vocês possam... Muito bem. Para que vocês possam acessar o Mentimeter, tá? E também vocês responderam uma pesquisa de como que está na escola de vocês a respeito da recomposição da aprendizagem. Carlos, tu consegue fazer a leitura ali desse slide para nós? Consigo sim. Falar sobre recomposição não é algo novo. Este termo passou a fazer parte dos debates educacionais após o contexto da pandemia e, embora já não seja mais novo, a ação em si ainda é desafiadora. Termômetro da recomposição. Vamos acessar o Mentimeter
para verificarmos como está o andamento das ações esperadas e pactuadas para a recomposição das aprendizagens em nossas escolas. Muito bem. Diretor André, se eu gostaria Oi. que, se você me permitir, eu posso compartilhar aqui o link também. Você Do tem link. ele, Melina? Tenho sim. Aham. O Melina. pessoal pode acessar nesse link que vai estar ali no chat. Será que é esse, Melina? 5 ALS. Eu acho que não é esse, Melina. Esse é o meu, mas não tem problema. Dá Não tem para a problema? gente fazer por esse ali. Tudo bem, eu teria ele, eu poderia colocar lá também. É, Mas tudo bem, daí se você... pode ser. É. É que aí Não, você não não tem vai conseguir, problema. acho que, projetar, né, o resultado. O que que você acha? Sim. Não, eu conseguiria, mas pode colocar o seu, não tem problema nenhum. Então, já está ali, então. O pessoal pode acessar e responder, né? Podem acessar e fazer isso, e responder. Você consegue projetar lá para eles ir visualizando, para nós também ver? Todos conseguiram responder? É só uma questão que tem lá, professor? Ou tem mais? Não, são 3 pontuações. É uma questão só, são 3 pontuações. E as pontuações, elas referem-se principalmente... Aí, deixa eu ver aqui, eu não tenho aqui agora a Mas no cópia meu eu da marquei uma ali, já apresentação. não foi mais para frente, parou na primeira, né? Não, é só uma mesmo. Daí, depois que você submeteu, Luiz, ela vai, ela vai contabilizar. Eu não vou conseguir ver aqui, só um pouquinho, prof. Olha, hoje, sinceramente, que situação, né? Que coisa, né, Acontece, Emiliano? ó, mas já está aparecendo aqui, ó. Já temos algumas pessoas que Ai, ai. responderam, né? As Sim, perguntas são. Consegue ver? eu não consigo ver. Só um Eu te pouquinho, ajudo Emiliano. aqui, pode deixar. Tá, só um Uhum. minutinho, que eu tô tentando. A É, minha que eu respondi uma, parece uma ampola e não sai disso. Ah, então Ampola não, ampulheta, perdão. O meu não aparece nenhuma pergunta, só não está ali apareceu o a símbolo do pergunta? mentímetro. Aham, só o símbolo do mentímetro dizendo que está esperando para a apresentação começar. Tá, mas tudo bem. Então, ali, é o termômetro da recomposição da aprendizagem, tá? Hoje que ia ser não tá tão ruim, mas a gente poderia ter feito algo maravilhoso hoje para os nossos colegas. Então, sobre a recomposição da aprendizagem, como está o termômetro? Nas escolas de vocês estão avançando bem, está em andamento, mas com desafio, e apresenta muita dificuldade, ou com muitas dificuldades. Então, somente 5 conseguiram até agora fazer a votação. Nós precisamos que todos façam a votação. Eu respondo, mas daí eu fiz, a pergunta não saiu, mas eu entendi, então, Tá, vamos ver se você vai minha conseguiu pergunta. acessar o link, Nilzete? Sim, acessei o link, mas não aparecem as perguntas, mas tem as respostas para marcar. Então, eu marquei, agora está ali uma ampulheta, né, passeandinha ali, vamos ver até a hora se ela vai para frente ou não. Por favor, aguarde o apresentador mudar os slides. Certo? Tá tudo ok. Tá conseguindo, Emilina? Somente 5. Luiz, pode falar. Não, eu aproveitando o momento aqui, não sei se dá para falar já, mas eu lembrei de uma coisa. Os professores receberam essa semana, nós recebemos lá o livro da recomposição da aprendizagem do terceiro ano, e eles acharam um conteúdo muito diferente do que está proposto No planejamento. no LRCO, lá no planejamento. Daí eu comentei para eles que até ontem de tarde teve uma web, que foi ontem de tarde, da CED, lá que tinha uma senhorinha baixotinha lá, que estava falando,
Que eu até conversei com os professores hoje, para não seguir, que não é para seguir de cabo a rabo aquele livro, que não é para seguir a risca o LRCO, que é para ver as dificuldades dos alunos e trabalhar em cima disso, né? E selecionar os conteúdos. Não sei se para todo mundo foi falado da mesma forma, ou se vocês assistiram essa web ontem à tarde. Na verdade, Luiz, o que a gente precisa fazer com o livro é um material de auxílio. A princípio, a gente precisa seguir aquele cronograma que está no LLCO, porque aquilo foi proposto pela secretaria. E os livros, eles servem como auxílio para o desenvolvimento de algumas atividades. E as atividades que vão ser elaboradas com o livro, provavelmente também você já recebeu aquelas avaliações que no dia 8/5, se eu não estou enganado, vai ser feita uma avaliação daquelas que está proposta lá, principalmente da Para terceira nós, eles série. mandaram somente guardar as 7 chaves e não Isso. abrir as caixas. Mas é para ser no E dia não 8/5. falaram data ainda. Não falaram data para Porque nós. eles também planejaram um tempo em que esse conteúdo seria conseguido trabalhar com os alunos até aquela determinada data para a elaboração dessa primeira prova, tá bom? Muito bem. Então, agora o que nós precisamos... Conseguiu, Emeline? Todos votaram? Sim, todos votaram. 10, 12. Muito bem. Então, todos estão em andamento, mas com desafios. Quais são esses desafios? Tá? Depois a Emeline coloca para nós lá esse print lá, que nós vamos precisar anexar isso no portfólio. Provavelmente os desafios em relação aos 2 professores, ou que realmente precisa uma observação maior com os nossos alunos, que são pontos de atenção nas nossas turmas, para que eles consigam se desenvolver e fazer uma boa prova. Enfim, cada um dentro daquilo que tem observado, acompanhado a recomposição da aprendizagem, possui um desafio específico, e esse desafio nós precisamos trabalhar e também precisamos colocar no papel, para a gente saber que esses desafios nós precisamos encontrar possibilidades de soluções. E quem sabe aqui nós teremos colegas que vão conseguir passar para nós ou compartilhar práticas exitosas referente ao desafio que você está propondo para a sua escola. Continuando, então, na próxima página, nós vamos acessar o portfólio. Vocês terão aproximadamente 10 minutos. Eu posso colocar essas perguntas para vocês no portfólio, tá? No chat, para vocês colocar e também digitar lá quais são os principais desafios que são encontrados na escola de vocês, que vocês enfrentam no dia a dia das escolas de vocês, e também quais são as possibilidades que vocês podem encontrar ou que vocês já realizaram para solucionar esses desafios. Então, nós teremos 10 minutos para colocar no portfólio no quarto encontro e responder essas 2 perguntas. Quais são os desafios que vocês enfrentam para garantir a recomposição da aprendizagem lá na instituição de vocês? E quais são as possibilidades que vocês podem visualizar para garantir essa recomposição de aprendizagem, que realmente ela seja efetivada? 10 minutinhos. Enquanto isso, Emelina, eu vou tentar ver se eu consigo me ajeitar aqui. Infelizmente, Sim, o som não... Deixa eu ver se não apareceu aqui. Ó, não tem som. Ó, dispensar. Eu não sei o que aconteceu no meu computador. Que tristeza, gente, isso. De verdade, nunca aconteceu, mas sempre tem a primeira vez, né?
Só um minutinho. Para testar nosso coração, né? Ai, ai, enquanto isso, vou fazendo a chamada de vocês do dia de hoje. Todos estão presentes no dia de hoje? Não, eu não consigo visualizar aqui. Deixa eu ver aqui. Nessa outra Meet. Vamos lá. 16 pessoas. Ângela, Argos, Arlete, Carlos, Claudino, Luiz, Marcos, Marisa. A Marisa tá quase que nem eu, sem som, eu acho, no computador. A Marlene, o Nelson e o Zete. Só o Edenilson que não está presente. Claudina tá quieto hoje. O que que tá acontecendo, Claudina? Você é o que mais fala nas nossas reuniões só porque a prof estava aí? Todo mundo está conseguindo editar no portfólio? Tá bacana? Alguém tem dúvidas? Depois nós vamos interagir e socializar com as respostas de vocês, tá? Muito bem, Ângela. Emelina, será que vai para você a gravação depois? Se você sair da reunião, eu acredito que daí não dá certo, né? Tá de castigo hoje comigo aqui. Tô de castigo. Mas é gostoso, é bom. É bom ouvir vocês. A gente sempre, eu digo, a gente sempre aprende muito com as trocas. Então, pode ficar tranquilo. Sim.
portfólio dos cursistas dessa turma aqui, eles são maravilhosos, Emeline. Eu acredito. Tudo em dia. Tudo em dia. E se eles não fazem, aí, né? Não, não precisa. É uma das situações que a gente colocou, Emilina, é justamente esse tempinho para fazer esse registro no portfólio. Os, os cursistas, eles pediram esse tempo, porque fica mais fresco, fica no momento da construção daquilo que está sendo falado, as ideias fluem mais com assertividade naquilo que a gente está falando, e é bacana, e todo mundo constrói, consegue fazer, porque a demanda está grande, a correria também está enorme. Com certeza, eu concordo. Acho ótimo. E essas contribuições sempre fazem, né? A cada jornada ir se aprimorando, melhorando mais e atendendo às necessidades, né? São ótimas as contribuições. Não está conseguindo fazer, Marcos? Oi, professor. Eu estou fazendo no papel aqui, depois eu coloco no portfólio. É que Beleza. hoje eu tô só eu e a merendeira na escola, porque é só eu, a pedagoga e a merendeira, né? A pedagoga não teve, faleceu o irmão dela, ela não está, tá só eu. Então, de vez em quando eu tenho que dar uma saidinha, então estou fazendo no papel aqui. Tá? Bacana, Depois eu passo o portfólio. bacana. Não tem problema. Então, Emelina, aqui eu estou com o Luiz, que a gente já fez uma jornada junto. A Marisa também esteve conosco numa outra jornada. A Arlete também esteve conosco numa outra jornada. E eu ganhei uma amiga em Foz do Iguaçu, que nós sentamos junto na mesma mesa, no mesmo grupo, que foi a Marlene. Olha só, coisa boa. É, mais 2 minutinhos. Não está conseguindo fazer, Nelson? Ah, mas a nota é tudo bem bacana, bem bonitinho. Se tu quiser compartilhar com os colegas, Nelson, depois, beleza.
Melina, você quer que eu compartilhe? Posso compartilhar. Se você está conseguindo já, tranquilo. Então, eu paro aqui. Tá, eu vou colocar aqui, daí eu acho que fica melhor para mim conseguir também fazer a leitura. O meu computador realmente ele está com um problema. Muito bem, então vamos lá. Agora vamos iniciar a socialização dessas duas perguntas para a gente colocar os desafios que nós encontramos em nossas escolas e também quais são as possibilidades. Vou fazer o seguinte, para a gente não extrapolar muito o tempo, vamos colocar aproximadamente 4 a 5 cursistas para a gente falar em torno de 3 a 4 minutos, tá? Se conseguir terminar antes, bacana. Luiz, tu cuida o tempo, Luiz? 3 minutos? Você vai cuidar o nosso tempo para a gente não passar muito. Qual é, Luiz? Eu? Você mesmo. Tem outro. Peraí, deixa eu Não, pegar o você celular, mesmo. então. Aqui. Tá. É para 3 colocar a mão, minutos. bater palminha ali quando estiver terminando? Beleza, ou faz um positivo, ou algo nesse sentido, tá? Um cronômetro Isso. aqui, então. Muito bem. Voluntariamente, erguem a mãozinha quem gostaria de compartilhar, que eu vou arrumando aqui para vocês, ou se vocês querem somente compartilhar. Muito bem. Então vamos começar. Argos, pode falar. Você quer que eu compartilhe ou você quer só falar, Argos? Não, tanto faz. Estão me escutando? Sim. Pode ser só falado. Se você quiser compartilhar também, por mim, não tem problema, não. Está escutando bem? Sim, estamos escutando, Argos. Tá. Antes de tudo, a gente tem que pensar aqui, quando você fala em desafio, é uma coisa que está muito claro para a gente, é que o governo está querendo hoje que é padronizar o estado inteiro como se padroniza uma rede privada, né? E aí cada escola vai ter o seu desafio, mas os objetivos finais acabam sendo os mesmos. E o desafio acontece na mão de obra qualificada nesse momento. Nós estamos aqui com um ano já em andamento, todo mundo que tinha de pegar alguma coisa, pegar aula, se ajeitar, fazer recuperação, já teve isso daí encaixado, né? Então, nesse momento agora, tornou-se ainda mais difícil de você conciliar, então, uma mão de obra qualificada. Aí nós vamos ter o grupo de professores, que eles muitas vezes não têm o mesmo objetivo, e aquilo que as colegas falaram, o Zete e a outra colega comentaram no início, delas abandonarem a aula, ainda pelo menos tentando, né? E muitas situações não estão tentando. Na nossa região aqui tem está acontecendo uma situação de que todo mundo tem o receio de entrar na recomposição, porque acha que se não der certo a recomposição, se não der certo o IDEB, eles vão ser os culpados por esse trajeto. Está difícil de conscientizar que não, né? E aí a questão do objetivo em sala, né? E por aí você já vê a desagregação de uma metodologia com a outra. Quando você acaba conseguindo, você consegue metodologias diferentes ou maneiras muito diferentes de se aplicar esse conteúdo. Então é algo muito delicado quando você pensa em recompor um conteúdo por um grupo de professores que agem de forma diferenciada, né? E também num grupo de alunos, né? Que hoje nós não temos uma homogeneidade nas salas. Nós temos salas totalmente heterogêneas, desde a maneira com que o aluno se aprende até a maneira com que o professor transmite. Então, essa é uma das principais dificuldades nesse momento.
Quando você faz um levantamento, quando nós fazemos na escola hoje, nós temos uma média de 45% de alunos sinestésicos que precisam de alguém do lado, isso é 25% de auditivo e 25% de visual. Então, o professor tem que ser um super ninja, assim, ele tem que cruzar e bater o escanteio e tudo. Então, isso está sendo a grande dificuldade, né? E as possibilidades que a gente vê é a mesma de sempre. É incrível como o bom administrador, o bom gestor, e eu digo acima da gente, ele tem a capacidade de extrair o melhor do ser humano, né? E aí, esse extrair o melhor do ser humano é o que acontece sempre na escola. O professor acaba fortalecendo, acaba ele se dedicando individualmente ali, e depois ele contribui no geral, tá? E essa contribuição que vem a calhar são os professores que vão metodologicamente tornando as suas aulas mais atrativas. Se não acontecer isso, nós não vamos ter um futuro próspero. Muito bem, Argos. Eu penso da mesma maneira. Os nossos alunos hoje, como você colocou muito bem, tem aluno que aprende ouvindo, tem aluno que aprende escrevendo, tem aluno que aprende somente observando, então a gente tem vários tipos de alunos, e esses alunos, o professor precisa realmente se virar no 30 para entender como que cada um se comporta dentro da sala de aula. Mas bacana, Argos, muito bem, parabéns. Marlene. Oiê, eu vou ler para ser mais rápida, pode ser? Pode ser, eu vou compartilhar, tá bom, Marlene? Tá bom, senão eu entro lá. Só um pouquinho. Ok, qualquer coisa eu leio por aqui. Pode deixar que eu já vou colocando aqui, Marlene. Tá. Compartilhar. Deve ser essa. Ok? Então, a primeira, né? Quais os desafios? No momento, a preocupação é conseguir o professor 2 para a disciplina de matemática, pois é nítido que muitos alunos estão em defasagem de aprendizagem e precisam de um atendimento mais individualizado. Outra situação é a demanda da equipe gestora, direção e pedagogas, que nem sempre consegue fazer um trabalho minucioso com professores e alunos. Então, é assim, a gente vê tanto, lê tanto, tem a tutoria, mas falta aquele tempo para estar indo lá. Eu fiz observação semana passada na recomposição de matemática, fiz hoje em português, mas eu ainda queria ter um pouquinho mais de tempo para acompanhar melhor os alunos também. E aí, na correria, isso é impossível, né? Então, é assim, aquele atendimento é meio que no geral que nós fazemos. Então, aí, eu acho que ainda, né, tinha que ter um pouquinho mais de tempo para que a gente acompanhasse certinho, repassasse todo o material que a gente recebe, repassasse tudo da tutoria para os professores. E nem sempre é possível. E a 2, as possibilidades, eu coloquei aqui, para que a recomposição se efetive, é necessário acompanhamento semanal com professores e alunos, observação em sala de aula e acompanhamento das horas de atividades. O que eu coloquei lá em cima, né, estou reforçando aqui. Para averiguar as metodologias utilizadas em sala de aula. A equipe gestora também precisa disponibilizar materiais de apoio que possa cada vez mais fortalecer o aprendizado dos alunos. Porém, cabe ressaltar que ainda é muito cedo para realmente saber os resultados dessa recomposição. Opa, perdi umas palavrinhas aqui. Dessa recomposição. Então, é assim, só um pequeno comentário. A semana passada, fizemos reunião com os alunos do 9º ano da tarde, com os pais, aí a pedagoga imprimiu uns simulados para o professor de matemática, e aí, quando foi no fim de semana, ela falou assim para mim, esse 9º da tarde vai melhorar, né?
eu já estou sentindo que eles estão melhorando. Aí eu olhei para ela e falei, que bom, né? Que com 1 semana, 10 dias, você já está tão animado assim. Mas, assim, ela com aquela vontade, né, de que os alunos melhorem, né? 1 semana já por causa da reunião, de estar acompanhando eles na hora da atividade, de estar ajudando a imprimir materiais, ela já estava acreditando nessa melhora dos alunos. Só isso. Que bom, Marlene. E uma das coisas importantes, isso é uma cultura de alta expectativa. E mais ainda, como nós vamos saber, né, Claudina? Como nós vamos saber se realmente o que a gente está fazendo está certo? Somente depois do resultado, né? Depois da avaliação, da gente ter o resultado que é o nosso índice, que são as avaliações da Prova Paraná, que eles também vão estar elaborando. A Prova Paraná vai servir como um direcionamento daquilo que a gente está fazendo, se realmente está surtindo efeito ou não. Mas somente depois do nosso resultado final é que nós vamos saber se tudo aquilo que a gente trilhou, que a gente construiu, realmente foi feito da maneira correta. E com aquilo que está sendo colocado, quem sabe, depois do resultado, ainda a gente vai ver os pontos que foram falhos em determinados momentos. E a gente pode consertar numa futura, na próxima situação, com os próprios professores que estão à frente da recomposição, porque eles também estão aprendendo. E eles querem que realmente isso dê certo também, porque é algo como o Argos colocou no momento anterior. Muitas vezes alguns professores não se prontificaram em pegar esse componente porque eles iriam ser cobrados num outro momento. Então, esses que estão, eles também estão fazendo o máximo para que realmente dê certo isso. Isso é muito bacana. Carlos, Claudino, querem apresentar? Tem mais alguém que gostaria de apresentar? Coloca o meu aí, então. Vamos lá, Luiz, deixa eu ver onde que está o teu. Claudino... Tá lá no portfólio, Sim. encontro número 4. Tá aqui, beleza. Deixa eu só arrumar aqui bem certinho. Está conseguindo ver, meu amigo? Sim. Muito eu vou bem. só vou ler rapidinho ali, então, nem vou alongar muito. Então, ó, os desafios ali que a gente enfrenta lá no colégio para fazer a recomposição, primeiramente, a defasagem e a disparidade entre os alunos, né? A maioria em matemática, mas também tem em português. Então, tem alguns que conseguem fazer, que nem eu expliquei no começo lá, e tem uma tropinha ali, a metade, mas meio que não sabe fazer conta de dividir de 2 números e vezes. Então, essa disparidade ali entre os alunos é um problema que a professora enfrenta lá, que eu percebi hoje, né? A dificuldade também da professora de matemática para diagnosticar essas dificuldades, que eu até conversei com ela hoje, que ela já deveria ter visto essa dificuldade, e ela estava tocando o pau ali nas aulas, e rolando o RCO, falei, ó, você vai ter que parar com isso aí e voltar no começo lá. A falta ainda do segundo docente, né, no caso, para minha escola, que principalmente na recomposição da aprendizagem, que seria de matemática, que não tem, que eles não mandaram ainda, estão só fazendo chamamento, e também a falta de interesse e afinco dos alunos, que eu vi lá que eles estão nem aí para fazer hoje, eu tinha que ficar dando tapa nas costas dele, pesada, vamos, faço, aí eu não sei fazer, então vamos fazer junto aqui. Então, essa falta de interesse deles, e também de reconhecer a defasagem deles, que eles não estão muito interessados em aprender, tá? E de alguns pais na cobrança dos filhos, que isso já é um problema que eu já desde o começo do ano já conversei com os pais, né? E também falar com os pais, ter esse compromisso de falar, ó, pesado, vocês têm que estudar, orientar diariamente. Então, as possibilidades ali de garantir que aconteça essa recomposição, né? Eu coloquei ali, ó, já está sendo feito, conversas e orientações com os professores, isso que eu estava fazendo já desde o começo do ano, de como fazer ali, e também sobre alternativas e metodologias para melhorar esse trabalho docente. Nem que tenha que fazer algumas coisas lúdicas lá, joguinhos, alguma coisa, falar para o senhor, tem que encontrar uma maneira de enfrentar essa dificuldade e dar um jeito de fazer ali. Se eu escrever lá, que nem você falou, um aprende falando, outro aprende jogando, nós temos que dar um jeito de recuperar. Isso. Então, expor essas metodologias alternativas para eles fazerem,
Isso eu já falei com eles, né? Mas não, a do 9º ano que não está muito receptiva aí. E também já foi feita reunião com os pais no começo do ano, e na medida do possível a gente está fazendo aí conversas frequentes, falando com os pais, mandando mensagem para os pontos de atenção, para aqueles alunos que estão mais defasados ali, para que cobre a dedicação dos filhos, né? Que eles se virem. E daí, quanto à falta de docente, não há muito o que se fazer, né? Além da cobrança do núcleo de educação para fazer chamamento, que isso eu já estou cobrando deles lá. Então, a minha parte era isso aí, que eu queria contribuir. Bacana. Envolvimento da família, Luiz. Eu acho que é o que precisa, a partir do momento em que a família também entende o processo do qual a gente está fazendo parte e eles se incluindo nesse processo, com certeza também eles vão cobrar um pouco mais a partir do momento que eles entender do que se trata a avaliação, o porquê que é feita essa avaliação e por que deve ser feita essa avaliação. E a família também pode nos auxiliar nessa cobrança. Ó, menino, vai estudar. Ó, menina, vai fazer parte lá do teu sistema de aprendizagem, que é o que a escola precisa e você também precisa aprender. Isso é muito bacana. Carlos, quer compartilhar, Carlos? Claudino? Tem mais alguém? Marcos? Professor, eu não sei se é bem compartilhamento, é um desabafo. Só voltando um pouquinho lá naquela questão anterior, que era para nós respondermos, eu respondi a segunda lá, que está em andamento, mas com desafios, mas, na verdade, seria parte dela e parte da terceira, com muitas dificuldades. Porque, assim, a minha escola aqui, de manhã, é fundamental, é multi-anos, e eu só tenho 7 alunos no 9º ano, então não irão fazer. Mas, claro, estamos trabalhando, temos a disciplina da recomposição da aprendizagem, as professoras estão fazendo um trabalho, né, bom, as duas são bem dedicadas, bem responsáveis, mas, assim, a minha preocupação é à noite, porque é a turma do ensino médio, a terceira série, que vai fazer a prova. E aqui, como é uma escola do campo, nós estamos seguindo, né, porque é o último ano desse novo ensino médio, tem que seguir a grade, que é aquela grade... Daí só vai ter uma trilha. Isso, que nós só temos uma trilha, que é a de exatas e linguagem junto. E devido a isso, né, que é aquela grade integral, devido a isso, nós não temos a disciplina da recomposição da aprendizagem. Então, só temos 4 aulas de português e 4 de matemática, que seria da grade normal. Sim. E dessas, como o ensino é noturno, uma delas é aula síncrona, tanto português quanto matemática. Sim. Ou seja, sobram 3 aulas para as professoras trabalharem. E nessas 3 aulas, elas têm que dar conta do conteúdo normal, sim, da recomposição, da redação e do Leia Paraná, que é tudo cobrado, né, dentro das plataformas. Então, assim, sim, nós temos uma preocupação muito grande. Então, é claro que o que foi planejado lá no início do ano, lá no seminário, e nós aqui na escola, né, dentro do plano de ação da escola, já houve várias alterações ali. Estamos fazendo o melhor que podemos, o possível, mas, com certeza, o nosso resultado não vai ser o que nós gostaríamos que fosse. A professora de matemática, ela é a minha única professora efetiva aqui, mas ela teve que completar na sede, ela pegou uma turma de terceira série lá. Lá ela tem 6 aulas. Aqui ela tem 3, na verdade, porque aquela aula síncrona é só a postagem de uma atividade ali, ou de um vídeo, ou de uma pesquisa que ela possa mandar fazer, né? Então, na verdade, aula mesmo em si, dentro da sala de aula, ela tem 3 para trabalhar o conteúdo normal e a recomposição. Ou seja, ela tem 50% do que ela teria numa escola maior. E nós temos que ter o mesmo resultado. São menos alunos? São, mas os meus alunos aqui são todos oriundos da zona rural, todos trabalham, mesmo que informalmente, mas todos trabalham.
E daí já tem aqueles que não têm muito comprometimento, né? Não tem muita vontade. E isso dificulta bastante. Mas Muito bem. estamos fazendo o que é possível. Então, exatamente isso que eu ia te falar, Marcos. Apesar de todas as dificuldades, era o que realmente precisaria ter a recomposição da aprendizagem, que é o que vai fazer a avaliação do cérebro. O que eu posso dizer, assim, que dê as condições necessárias para os seus professores e, além de tudo isso, incentive-os, né, a fazer o seu melhor para que também não fique desamparado a escola ou no sentido dos alunos em relação à aprendizagem, né? Fazer o melhor possível, é isso que a gente tem que fazer e colocar também a situação, provavelmente tu deve receber a visita da tutoria, colocar então os seus anseios para a tutora para que ela também possa fazer esse entendimento e futuramente, né, a cobrança com certeza virá de uma boa avaliação, mas que você está fazendo o máximo possível para que você consiga desenvolver juntamente com seus professores a aprendizagem dos seus alunos do terceiro ano. Então, é uma situação assim que realmente necessita atenção, mas não desanime, Marcos, é assim mesmo. As situações, elas estão aí para que a gente consiga criar algo. Mas o que eu posso dizer, dê as condições necessárias para os seus professores e incentive-os, né? Porque se eles estão à frente, e se eles se desanimar, Marcos, aí a situação cada vez se torna assim com outros rumos, né? Sim. Muito bem. O apoio é constante. Muito bem. Continuando então agora, nós vamos fazer mais uma parte lá no portfólio de vocês. Não saiu ainda, tá? Então agora, socialize um dos seus desafios em uma de suas possibilidades com o grupo, que é o que foi feito. E após ouvir seus colegas, registrar no seu portfólio práticas exitosas que podem ser adequadas em sua escola. Então, nós ouvimos 4, 5 colegas, tá? Nós precisamos colocar agora, podem ser aqui o que vocês colocaram. Você tem mais alguém que tem uma prática bacana que fez na escola, que quer compartilhar? Esse é o momento. Colocar lá no portfólio uma prática exitosa que pode ser adequado na escola de vocês, tá? Então, o Luiz colocou que tem envolvimento da família, tá? Lá na parte inicial, quando o Argos colocou que o professor precisa entender os tipos de aprendizagem, o que a Marlene colocou referente à escola, que são os principais desafios e como que podem ser solucionados isso, tá? E a gente precisa colocar também aquilo que está sendo desenvolvido. E eu vou colocar da minha escola também. Uma das coisas que está funcionando muito bem é quando os professores, eles trabalham em duplas, trios. Falar nesse sentido para vocês entenderem, bem claro. Colocar um aluno que tem uma boa condição de aprendizagem com um aluno que tem dificuldade. Aquele aluno que tem dificuldade, ele consegue acompanhar de certa maneira melhor com a explicação do próprio aluno, às vezes dentro da sala de aula. Então, o compartilhamento entre pares dos alunos, ela funciona muito bem. E é necessário o professor ter esse entendimento, ou seja, ele precisa saber qual é aluno que é ponto de atenção e qual aluno que tem facilidade, para que ele possa, nessas atividades, conseguir alocar o aluno que tem facilidade com o aluno que tem dificuldade, para que ele possa desenvolver esse aluno com maior dificuldade. Isso é um ponto bem importante que está dando resultado. Os alunos estão se sentindo também importantes em ajudar e aqueles que têm dificuldade, eles estão se sentindo importantes por serem ajudados com o professor e o próprio colega. Muito bem. São grupos por cores. Ótimo. Quer falar, Argo, sobre isso? O que está acontecendo é assim, o professor de composição de matemática e de português, eles já são do colégio, já há algum tempo, do 9º ano, tá?
Então, Sim. daí nós fizemos um planejamento junto, eles separaram os alunos, colocaram os líderes, né? Aproveitaram até aqueles líderes negativos para serem os líderes dos grupos, e Isso aí. cada cor está somando determinado número de pontos. E interessante essa situação dos pontos, assim, que eu vou falar para vocês, porque eles estão somando pontos e cada ponto vão ter direito a uma bexiga. Aí o que vai fazer com essa bexiga, né? A pergunta vem. Aqui nós temos um campo aqui perto, e daí depois passar o SAEB, né? Passar a prova, tudo, eles vão ter essas bexigas, que eles vão encher essas bexigas de água, de trigo, e daí eles descem com os professores lá para o campo para fazer o terrorismo. Tá? Aí os professores vão descontar a bexigada neles, e eles vão descontar a bexigada no professor. Então está funcionando mais ou menos nesse intuito também, sabe? Então é uma coisa assim para extrapolar mesmo. Eles não vão ter projetos extracurriculares até o SAEB, como eles tiveram o ano passado. É a mesma professora de português e matemática que está com eles desde o ano passado também. Então, já tem um conhecimento prévio. E daí, cada cor está ganhando um balão da sua cor, entendeu? Então, cada ponto que eles vão tendo, eles vão juntando o número de bexiga, de balão, para o final do ano. E depois vai ter essa gincana lá, numa manhã toda, eles vão fazer essa gincana. E nessa gincana eles vão ler a carta do que eles esperam para a vida esse ano, que é o túnel do tempo. Lá nessa gincana eles vão ler a carta para todo mundo. Lá vai ter uma caixa de som, que eles vão fazer uma gincana de correr. Coisas assim, bem infantilizadas de aniversário de criança antiga. E aí o balão, que vão encher de água para dar balãozada na... Eu vou ser bem curto e grosso, né? O professor vai dar balãozada neles e eles vão dar balãozada de água no professor. Então está sendo bem legal. E uma coisa importante, Argos, em tudo isso, por questão do professor estar junto nessa atividade e os alunos poder arremessar um balão no professor, é a confiança, a interação entre professor e aluno. O professor ganha o aluno com isso. Então, muitas vezes, aquilo que ele colocava como uma situação que não era aceito pela turma, ele acaba conseguindo colocar de uma maneira mais leve para os alunos e ter essa aceitação naquilo que é proposto dentro da sala de aula como atividade, como desenvolvimento. E essa interação entre professor e aluno e essa confiança é algo assim que é louvável, é necessário, porque o aluno precisa confiar no professor e ele precisa demonstrar essa confiança na turma para que eles possam desenvolver o melhor possível dentro daquilo que está sendo proposto. Então, esta interação entre professor e aluno é algo que a gente precisa levar em consideração. Ou seja, os alunos precisam gostar do professor. Pode falar, Luiz. Viu, professor? Eu lembrei de um negócio agora que a gente faz lá, só que não é diretamente na aula de recomposição da aprendizagem, é os alunos monitores. A gente está pedindo para eles vir ajudar na sala de aula lá o professor, mas eu sempre prefiro peço para eles irem nas aulas de matemática e português, para estarem ajudando o ensino médio bem para o fundamental. Mas não é daí nas aulas de recomposição da aprendizagem, é uma coisa que a gente está usando lá na escola. Se vai dar resultado, ainda não sabemos, mas estamos fazendo isso aí, que daí seria mais uma prática ali que eu vou colocar no meu lá. Se esses alunos têm condições assim adequadas de fazer esse acompanhamento de matemática e português, nada impede eles estar também no nono ano. O professor falou ali, né, do acompanhamento de aprendizagem em pares ali, né? Daí eu lembrei que a gente faz isso, mas daí não entre os alunos da turma, né? Com o aluno de outra turma. Mas daí nem para ensinar a fazer conta de dividir ali de 2 números e coisas do terceiro ano, do primeiro, segundo, eles sabem um pouquinho, ó, eles ajudam, né? Muito bem. Vou escrever isso ainda. Eu coloquei no chat lá a pergunta, tá? Após vocês ouvirem os colegas. Façam essa cópia, colocam lá também no encontro. Se vocês precisam fazer mais um slide, podem acrescentar mais um slide no portfólio de vocês, não tem problema nenhum, tá? E aí vocês vão colocar práticas exitosas que estão sendo realizadas nas escolas de vocês. Ou também podem colocar as práticas que vocês ouviram dos colegas de vocês, que está sendo feito nas escolas e que está promovendo, então, as possibilidades
de forma eficaz na recomposição da aprendizagem. 2, 3 minutinhos. Beleza? Vamos prosseguindo, porque nós temos ainda bastante coisa para nós fazermos. Vamos passar agora o vídeo da diretora. Meu nome é Cláudia Cano de Lima, sou diretora auxiliar e professora da recomposição do 3º ano do ensino médio do Colégio Lizima Ferreira da Costa, na cidade de Paranapoema. O que é a recomposição para nós? Nossa palavra-chave é planejamento. Através desse planejamento, nós traçamos os nossos objetivos, metas, estratégias e resultados semanalmente. O primeiro passo é o acolhimento, é trazer esse aluno, engajá-lo nas nossas aulas. De que forma? Primeiramente, nós fazemos no dia anterior à aula um convite a este aluno por meio do nosso grupo de WhatsApp, falando para ele a importância dele estar aqui. E a partir do momento que ele entra nos nossos portões,
ele é acolhido por toda a comunidade escolar, porque nós analisamos que a frequência ela precisa caminhar junto à aprendizagem. O nosso segundo passo é a busca ativa, que é feita através do aluno monitor, professores, equipe pedagógica, diretiva, onde primeiramente nós fazemos um levantamento e buscamos através de ligações e até visitas nas casas dos nossos estudantes. O nosso terceiro passo é o confrontamento de dados realizado pela equipe diretiva e alinhamento com a equipe pedagógica e PCAs para desenvolver estratégias positivas na abordagem da observação de sala de aula, no suporte de atendimento da hora atividade para a organização de metodologias ativas e eficazes na recomposição, com simulados diagnósticos dos descritores, a fim de traçar uma linha adequada às competências e habilidades para a aprendizagem da equidade. Eu, enquanto professora, planejo minhas aulas junto com a professora de redação e a professora de preparatório para vestibular. Nós sentamos na nossa laboratoriedade e fazemos uma organização de material e metodologias para abordar as formas diferenciadas que levam à compreensão da aprendizagem significativa. Meu nome é Cláudia. Muito bem. Muito bem. Qual o papel do diretor nessa recomposição da aprendizagem? Nós temos papéis importantíssimos, fundamentais. E dentre esses papéis está a liderança pedagógica, está o planejamento e acompanhamento da estratégia, junto aos professores, aonde o diretor incentiva o planejamento, principalmente planejamento diferente, com reforço, atividades de recuperação, avaliações diagnósticas, projetos interdisciplinares que atendem às necessidades dos alunos. Esse é o planejamento, né? O acolhimento e a formação continuada dos professores, dos educadores, que seria o quê? Cuidar bem do emocional dos alunos e da equipe escolar. Ou seja, aquilo que o Marcos está fazendo. Não deixar com que o professor se abate, dar condições dentro das dificuldades da aprendizagem que estão relacionadas a essas questões, principalmente entendendo o processo que seria necessário ter a recomposição, mas ele tem somente as aulas de português e matemática. Então, oferecer esse ambiente acolhedor e principalmente fazer com que o professor, juntamente com a equipe pedagógica, ou a equipe pedagógica, juntamente com o diretor, crie uma alta expectativa para os alunos e para o professor, que eles têm condições, que eles são capazes de atingir tal meta, né? E oferecendo sempre formação continuada e aquilo que o Marcos está fazendo, dando condições. Não adianta nós cobrarmos o nosso professor, os nossos alunos, se nós não estamos oferecendo condições para que eles possam elaborar e fazer da melhor maneira possível, né? Gestão de pessoas e processos, que são os recursos de infraestrutura, né? Garantir o necessário, material didático, tecnologia, espaço adequado,
né? Processo de ensino é o principal de tudo isso. Ter uma comunicação com a comunidade escolar, que é o que o Luiz falou que está fazendo, colocando para os pais a importância deles participarem desse processo e auxiliar os filhos, cobrando também dos filhos que eles têm, sim, a responsabilidade de fazer com que realmente essa prova seja feita da melhor maneira possível. Explicar a importância do índice que será atribuído para a escola durante os 2 anos. Por que é feita essa avaliação? Qual é o objetivo dessa avaliação do IDEB? Não é só ranquear o estado do Paraná. O governo vai fazer essa parte do ranqueamento, dizer que é o melhor estado, mas é para a gente entender que a nossa escola está progredindo, que está indo para o caminho certo, e nós não precisamos sempre estar olhando para baixo e sempre para cima, tentando melhorar, porque é o trabalho do professor que está sendo também avaliado, da direção escolar, da estrutura da escola, da questão da merenda, de ser bem acolhidos os alunos, que eles permaneçam na escola. Então, isso é um todo. E isso, sim, a gente trabalha com a gestão de pessoas, recursos e infraestrutura. A direção escolar precisa dar condições para que tudo isso seja elaborado da melhor maneira possível. E para que tenha uma avaliação contínua, né? Para que nós temos constantemente o progresso dos alunos, para ajustar estratégias, principalmente na recomposição, realizando os diagnósticos e a parte de identificação das áreas que precisam de mais atenção. É isso que nós precisamos fazer enquanto diretor e nesse processo, principalmente da recomposição da aprendizagem. Ser um líder pedagógico diante das situações, fazer o direcionamento das ações, ouvir o que é necessário para desenvolver melhor e mais a aprendizagem dos alunos. Quando a gente só fala da recomposição, mas também precisamos pensar nas outras turmas. Certo? Muito bem. Marlene. De novo, pedi para você ler. Tá bom. Ensinar exige partir do que os alunos já sabem, ajudá-los a construir novos saberes e oferecer oportunidades para que superem suas dificuldades. Adaptado de Philip Roth, que é isso, pronúncia. Muito bem. Recomposição não é um plano no papel. Precisa ser monitorado e ajustado constantemente. O diretor é o grande articulador entre professores, equipe pedagógica, família e alunos. E uma coisa que necessita fazer de acompanhamento pedagógico é a observação de sala de aula, para apoiar o professor, para que ele possa melhorar a sua prática pedagógica, para que ele possa melhorar profissionalmente e para que realmente os alunos tenham a aprendizagem necessária. É através da observação de sala de aula. Tá bom? Então, no encerramento, eu vou colocar aqui para vocês, tem alguns links, tá? E algumas webs também. Eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp para vocês a orientação de alguns links, de algumas webs, para que vocês possam aprofundar o conhecimento de vocês, para que vocês possam também estudar e passar para os professores, e para que eles possam ter também o conhecimento necessário, tudo dentro daquilo que a recomposição da aprendizagem possa fornecer para nós, diretores, equipe pedagógica e professores. Muito bem. Mais uma vez, peço perdão. Estou sem som ainda aqui no net. Tem que levar para ver o que aconteceu com a configuração.
pelo transtorno, atrapalho. Quero agradecer a Emeline, que esteve conosco, ainda bem que ela nos auxiliou na gravação, Emeline, tá? Te mostrei também Imagina, eu aquele que dia que eu agradeço não por poder consegui acompanhar. colocar. E agradecer, assim, a compreensão de vocês. Espero que tenha contribuído com algo referente à recomposição e que possa também fazer com que vocês, na escola de vocês, promovam o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos enquanto gestores, que esse é o nosso papel, que é fundamental, e que possa ter uma excelente semana, tá? Que se torne leve, que dê tudo certo na escola de vocês e sempre olhem para os alunos de vocês como se fossem filhos de vocês, porque tanto os professores e os alunos esperam sempre o melhor para a escola e para eles, tá bom? Tenham todos uma semana abençoada, não esqueçam de fazer o registro da terceira questão, e o print que está lá no grupo que a Emeline colocou, vocês também vão colocar lá no portfólio de vocês. Beleza? Bacana? Um grande abraço, tenham uma boa semana, fiquem com Deus.